Pinóquio é reconhecidamente um dos ícones da cultura moderna, cuja história é uma das mais contadas na literatura infantil. Criado como um boneco de madeira que sonha em ser um menino de verdade, ele é mais conhecido por suas mentiras, que fazem seu nariz crescer. Porém, se dessa história contada para você quando criança ficou somente isso, eu preciso te dizer que este conto é cheio de elementos simbólicos, cujo objetivo é narrar a jornada de desenvolvimento do ser humano, baseado nos princípios da liberdade, igualdade e fraternidade. O primeiro personagem que nos é apresentado é o Gepeto, um homem velho que fabrica brinquedos de madeira. Porém, os bonecos ficam acumulados na casa dele e ele não tem nenhum amigo. Mostra na história que ele vai cumprimentando as pessoas e elas não estão nem aí para ele. Ele tem pouquíssimo dinheiro e passa por muitas dificuldades, até mesmo para se alimentar. Em um dado momento, ele pede para a lua um filho que desse sentido para a sua vida. E aqui tem uma parte sensacional. Ele diz assim: eu não sei se a lua tem o mesmo efeito das estrelas cadentes, mas vindo do mesmo lugar deve ter um efeito parecido. A lua é um elemento simbólico. Ela é símbolo ligado à intuição, ao feminino, à maré, à água, o mar do inconsciente. Podemos fazer uma relação com a psicologia analítica de Jung, que nos apresenta o ânimos e a ânima como parte de sua teoria do inconsciente coletivo. Jung descreveu o ânimos como o lado masculino inconsciente de uma mulher, a razão, e a ânima como o lado feminino do inconsciente de um homem, a intuição, cada um transcendendo a psique pessoal. O Gepeto é um homem sozinho, que entra em contato com seu lado feminino, sua intuição, para buscar uma resposta, algo que faça sua vida ter um novo sentido. Um sentido que não seja só trabalhar e não ter os frutos do seu trabalho, não ser reconhecido. Então, temos aqui a primeira parte da nossa interpretação, esse chamado de reconexão com algo que está faltando, buscando a totalidade. E quando ele vai dormir, a fada madrinha entra em ação, símbolo daquela que detém a sabedoria, o poder, o conhecimento. E a gente pode interpretar isso como aquele nosso cantinho escondido, que é nosso, que detém a sabedoria, o conhecimento, que está no nosso inconsciente, que a gente precisa calar todas as vozes para poder escutar. O silencioso falante, como dizia a filósofa Helena Blavatsky. No conto, ele vem como essa figura poderosa que vai dar uma série de conselhos e então ela transforma Pinóquio num ser com vida. Porém, Pinóquio é só um protótipo, só tem vida, ele só existe, mas ainda não é de verdade. E Gepeto percebe que precisa ensinar para o Pinóquio uma série de coisas, ensinar o que é a vida, para que ele não seja ingênuo. E então começa a ação desse novo sentido de vida. Só que tem uma coisa que precisamos prestar atenção. O Pinóquio é um brinquedo. Então, muito desse novo sentido do Gepeto tem a ver com a jovialidade, tem a ver com o mundo lúdico. Nesse sentido, o lúdico pode contribuir de forma significativa para o desenvolvimento do ser humano, seja ele de qualquer idade, auxiliando não só na aprendizagem, mas também no desenvolvimento social, pessoal e cultural, facilitando no processo de socialização, comunicação, expressão e construção do pensamento. Mas, voltando para o nosso conto, temos toda aquela figura infantil, de brincar, que está começando a ter vida, ou melhor, vida já tem, mas está começando a ter um sentido ligado à nossa verdade.
A condição para ele ser um menino de verdade é ser um menino bacana, que pensa nos outros, íntegro, que desenvolva as virtudes. E é isso que a nossa essência é, algo integrado com o meio e consigo mesmo. Ter essa relação de troca. A individuação do que somos realmente tem a ver com a gente e com o meio. No entanto, como a gente já sabe, o nosso querido Pinóquio não segue o que o pai lhe ensina. Pelo contrário, ele acaba seguindo o que aparece pela frente. Ele se distrai muito fácil, prefere muito mais os prazeres imediatos do que alcançar o objetivo, que é ser um ser humano de verdade. É então que começa o processo de bestialização. Esse processo visto também em algumas mitologias, que é quando nos entregamos aos nossos instintos primitivos, poucos ligados à busca da nossa essência, perdendo o rumo do que realmente somos diante de toda a nossa totalidade. Pinóquio, nesse processo, acaba se entregando a prazeres imediatos. Para quem assistiu o filme da Disney, você vai ver isso com muito mais força, pois ele bebe, joga, fuma, se entrega ali aos prazeres e esquece que precisa estudar, se colocar no lugar do outro, contemplar a vida de maneira correta. Podemos muito fazer uma relação com a nossa vida. O quanto queremos nos desenvolver, queremos aprender, chegar num lugar especial, essencial e verdadeiro. Mas estamos nos distraindo com prazeres mundanos, vivendo nos nossos sentidos, nos nossos instintos, nos perdendo no que parece atalhos em nome de prazeres imediatos. Mas a nossa consciência, aqui representada pelo grilo falante, é teônoma. Ela transmite a lei divina e concomitantemente oferece condições para se julgar um ato realizado ou por realizar da parte do ser racional com todo o discernimento. Sua voz é assim: pessoa madura, reestrutura isso, olha o que você está fazendo, isso faz parte da sua essência, olha o processo de bestialização que você está se metendo. E é então que chegamos na terceira parte do conto, onde Gepeto, preocupado com o sumiço do Pinóquio, vai atrás dele. E então ele aluga um barco, mesmo sem ter dinheiro, e vai parar em alto mar e é comido por uma baleia. Aqui temos também um símbolo. O ventre da baleia significa o processo de transformação do ser humano. Pinóquio acaba se arrependendo. Sabe que seu pai foi para alto mar e vai também, e acaba se encontrando com ele dentro da baleia. Então, ambos, o velho e o novo, aquele que quer se transformar, está dentro do ventre de um ser marinho. E não é por acaso, o conteúdo consciente está dentro do conteúdo inconsciente, e eles precisam sair dali para não se perderem para sempre nos conteúdos inconscientes para onde a bestialização os levou. E então, juntos, eles bolam um plano. Aqui temos algumas versões diferentes. Uns dizem que eles fizeram uma fogueira, outros que eles se penduraram. Mas o fato é que eles conseguem sair pelo respirador da baleia. O Pinóquio, feito de madeira, boia na água, e o Gepeto, que não sabe nadar, acaba usando o Pinóquio de apoio, de boia, até chegar na costa. E é quando eles saem juntos daquele processo. Pinóquio, não só arrependido do que tinha feito, foi atrás. Enfrentou seus medos, enfrentou o desconhecido, viveu o processo de transformação, representado pelo ventre da baleia. Chegou numa solução junto com Gepeto e conseguiu sair da profundeza do inconsciente, do mar de imagens malucas que tem no inconsciente, e juntos, fazendo um trabalho, conseguiram viver todo aquele processo e foram para casa. E é nesse momento que a fada madrinha traz o prometido.
Pinóquio, você aprendeu a olhar para os outros, a não se desviar do seu objetivo, não se perdendo em prazeres imediatos. Buscou sua essência, adquiriu as virtudes, a verdade, e assim eu, fada madrinha, te transformo em um menino de verdade, em um ser humano de verdade. E então, o novo sentido da vida de Gepeto se torna real. O objetivo é alcançado. Gepeto agora pôde ter a troca, ter a jovialidade, ter uma companhia de verdade e tem um lúdico dentro dele. Tem uma versão que eu gosto muito, que é muito poética e faz muito sentido, que é quando a fada madrinha e o Gepeto começam a flertar no final do filme. Gepeto chama a fada madrinha para conhecer os outros brinquedos que estão no quarto dele. E ele e a fada madrinha vão para o quarto e deixam o Pinóquio sozinho brincando na sala. Ou seja, tem ali o casamento do ânimo com a ânima, a razão com a intuição. Pinóquio aprendeu a se importar com os outros, a se importar consigo mesmo, sem deixar-se influenciar pelos prazeres imediatos que desviam do seu propósito. E assim, eles foram felizes para sempre, o que significa que conseguiram viver integrados com sua totalidade. Como vocês podem perceber, os contos de fadas compõem-se de símbolos que representam as dificuldades de conquistar as virtudes e a união entre alma e corpo. Eles servem para nos lembrar de que a felicidade só é possível depois de lutas austeras. E apesar de a vida ter elementos desagradáveis e sofríveis, se eles forem enfrentados com boa disposição, é possível sim viver em harmonia. E aí, pessoa madura, essa análise faz algum sentido para você? Quais outros elementos simbólicos você consegue perceber nesse conto? Eu vou ficar aguardando o seu comentário. Um abraço da professora Guerra.